Eu coloquei lá para vocês o material da aula. Coloquei um outro material que fala sobre a COVID. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. E também coloquei um material de apoio sobre algumas doenças transmitidas por alimentos. Nós vamos falar delas durante a aula, mas lá tem um material para vocês guardarem, enfim, terem esse conteúdo, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês vão me chamando aqui, solicitem, né, a palavra. Eu só vou ver aqui para compartilhar novamente. Pessoal, então na semana passada eu falei para vocês sobre o porquê da segurança dos alimentos, né? A gente comentou sobre vários assuntos pertinentes à indústria alimentícia, né? Todos os cuidados e os perigos que podem acometer a produção de alimentos, independente do ramo alimentício. Pode ser carnes, leite, frutas, enfim, pães, não importa, né? Toda a classe dos alimentos. Então, hoje, a gente entra num outro assunto bem importante dentro da segurança dos alimentos, que é por conta disso que a segurança dos alimentos existem e leis também que asseguram a produção, justamente para que não tenhamos DTAs, ou seja, doenças transmitidas por alimentos, né? Esse termo vocês vão ouvir bastante. Quando a gente fala em surtos alimentares, né, em intoxicações alimentares provenientes aí de micro-organismos, principalmente, né, é o que causam essas doenças. Então, isso é muito importante, né? É importante a gente saber o que são essas DTAs e como elas se manifestam. A gente também vai ver um pouquinho hoje sobre quais são os sintomas que muitas dessas doenças acometem, né, no ser humano. Esse vídeo aqui, eu vou mandar ele para vocês, o perigo dos fungos e bolores nos alimentos, tá? É para vocês assistirem em casa. Em relação a essa questão dos fungos e dos bolores, uma coisa bem importante que vale relatar para vocês, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, e talvez é uma prática que vocês fazem em casa. Por exemplo, quando vocês têm lá na prateleira, enfim, na geladeira, um produto, seja uma fruta, ou um pão, ou qualquer outro alimento que esteja com algum mofo, alguma pontinha de mofo lá. Por exemplo, a maçã está estragada de um lado, ou o tomate. O que vocês costumam fazer? Vocês jogam tudo fora ou vocês cortam aquela parte que está estragada e consomem? Como que é? Eu corto. Corta, Eu corto só a parte estragada. E usa o resto, né? Então, gente, a maioria das pessoas fazem isso, né? Tá certo fazer isso? Não. Por que não tá certo? Na aula da semana passada, nós vimos as 3 classes de micro-organismos, né? Aqueles que são os benéficos, que são utilizados para a produção de derivados lácteos, por exemplo, queijos, iogurtes, né? Em produtos cárneos também. Aí nós temos os deteriorantes e os patogênicos. Quando a gente vê a maçã estragada ou um tomate estragado, a gente não sabe exatamente qual é o micro-organismo que está ali, né? Pode ser só um micro-organismo deteriorante, que é inclusive aquele que eu falei para vocês que ele pode apenas dar uma dor de barriga, por exemplo, né? Uma diarreia, mas a gente pode ter ali um micro-organismo que é patogênico e transmite algum tipo de doença. A gente não vai saber qual é. E quando nós
cortamos a parte estragada, a gente tem uma falsa ideia de que cortei a parte estragada, o restante foi para o lixo, tá tudo certo. Aquela parte que sobrou é uma parte boa. Na verdade, não é bem assim, tá? Aquela parte que estragou, que a gente está conseguindo enxergar a bactéria, o fungo, enfim, né? A forma com que ele está se apresentando ali, que a gente viu que está estragado, já é aquela parte que a proliferação está muito maior. Muito provavelmente era um local onde existia uma batida nessa fruta, um corte, né? Algum dano físico, que é onde esses micro-organismos encontraram o meio ali de se desenvolver, né, de uma maneira bastante significativa. Isso não quer dizer que o resto da fruta, do vegetal, enfim, do alimento, não esteja contaminado também, tá? Então, assim, gente, o alerta sobre isso é porque nós não sabemos quais são os micro-organismos que estão ali presentes. Assim como pode ser só um micro-organismo deteriorante e que na hora que você vai cozinhar, né, esse alimento, coloca, por exemplo, uma cebola, um tomate lá no molho, ele cozinha, né, chega a uma temperatura mais alta, vai ter eliminado esse micro-organismo e ok, né, não vai acontecer nada com vocês. Mas e se por acaso esse micro-organismo era um patogênico, né? E na hora que você manipulou esse alimento, você acabou contaminando, às vezes, a tábua de corte, a faca. Aí, embora você tenha cozinhado esse alimento também, você pode ter contaminado outros utensílios e, consequentemente, se contaminar por conta disso. Então, a orientação sempre é, né, em relação a esses alimentos, quando a gente tem contato com eles em casa, que estão estragados, é descartar, tá? Por conta de não sabermos qual o tipo de micro-organismo que está ali envolvido. Bom, falando de... Daí eu vou deixar esse vídeo ali para vocês, só para vocês verem, então, como ele se prolifera, tá? DTAs, então. DTA, né? Doença transmitida pelos alimentos. Então, essas DTAs, elas ocorrem principalmente, como eu falei, pela ingestão de alimentos ou de bebidas contaminadas, né? E existem mais de 250 tipos de DTAs. Então, é um número muito grande, são muitos micro-organismos envolvidos e que todos esses podem gerar algum problema aí para a saúde, né, integridade do ser humano. Muitas dessas DTAs não dão somente uma dor de barriga ou que o paciente tenha que ser internado. Muitos levam à morte. E como a proliferação do micro-organismo, vocês viram que ela é muito rápida no alimento, né? Em algumas horas, em temperaturas, em condições favoráveis, esse micro-organismo ele se multiplica em grande escala. No ser humano, ele ataca da mesma forma. Hoje, nós temos uma visão muito mais clara disso em relação à COVID, tá? Não tem nada a ver a COVID com uma DTA, a gente vai ver, tá? Não tem nada comprovado, não é uma DTA. Mas a forma com que o vírus se multiplica no organismo e como ele vai afetando o ser humano é muito similar ao que acontece com uma DTA, tá? É muito rápido. A pessoa pode estar bem agora e quando é amanhã a pessoa está muito mal. As DTAs, elas são causadas pelas bactérias e as suas toxinas. Na última aula a gente falou sobre isso. As toxinas é aquilo que vai ficar ali mesmo depois do alimento ter sido cozido, passado por um processo de pasteurização, a toxina vai ficar ali. Assim que ela tiver uma oportunidade de se desenvolver um meio adequado, ela vai começar a proliferar novamente. DTAs também podem ser transmitidas por vírus, né, ou ainda parasitas. Então, independente de qual é o micro-organismo, o processo é muito rápido e muitas vezes não dá tempo de tratar.
Isso também vai depender muito da forma com que o ser humano está no momento da contaminação. A COVID a gente viu que é a mesma coisa. Se o paciente está bem, está com uma imunidade alta, não tem nenhum outro tipo de problema, né? De uma maneira geral, gente, não vamos entrar nas exceções aqui. Ele tem mais, o organismo dele tem mais chance de combater e ser mais resistente a esse micro-organismo, né? Agora, se a pessoa já está com a imunidade baixa, já de repente tem algum problema, é acometido pela intoxicação de um alimento contaminado, os danos podem ser muito mais sérios, né? E muitas vezes não dá tempo, né, de tratar. Outras doenças também conhecidas como DTAs, né, são envenenamentos causados por toxinas naturais, não necessariamente que precisa de um micro-organismo, tá? Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar em cogumelos que são venenosos, algas que contêm toxinas, toxinas de peixes. Sobre a toxina de peixe, há poucos dias, talvez vocês viram na televisão, um caso de duas irmãs, eu não lembro direito de onde elas eram, não sei se era do estado de Goiás ou mais no norte do estado, não me recordo. Elas comeram a carne de um peixe, que é a arabaiana, se eu não me engano o nome do peixe, também conhecida como olho de boi, e é um peixe que tinha, né, uma toxina, comum, de certa forma, se encontrasse toxina nesse peixe. E ela consumiu, as duas consumiram o peixe no almoço, e à tarde elas começaram a sentir fortes dores de barriga. Acabaram indo para o hospital, uma delas conseguiu se recuperar e a outra acabou falecendo. E é uma toxina, né, que tem como característica deixar o paciente com a urina preta, né? Eu acredito que vocês ouviram isso em algum noticiário ou na internet, enfim. E por que ela deixa a urina preta? Porque esse tipo de toxina ela vai atacando a estrutura, né, do organismo, vai atacando ali os músculos e deteriorando as proteínas. E acabou que essa pessoa não conseguiu se recuperar e acabou falecendo depois de alguns dias na UTI. Então, foi um peixe que foi comprado, foi preparado. Esse tipo de toxina, ele não... É impossível eliminá-lo, mesmo que tenha sido bem preparado, cozido, assado, frito, enfim. A toxina vai continuar ali, né? Então, esse peixe, ele pode ter sido contaminado por conta de uma alga que ele tenha se alimentado, né? Não tem ainda uma explicação muito certa de onde vem essa toxina, tá? Ela não precisa estar associada unicamente por micro-organismos, tá, gente? Outros produtos químicos prejudiciais que também contaminam o alimento, né? Por exemplo, o chumbo ou outros tipos de metais, né? Isso também podem provocar doenças. E os agrotóxicos. Então, aqui a gente tem ainda doenças, né, transmitidas aí por produtos químicos, por exemplo. Isso é DTA. Então, os alimentos podem transmitir agentes patogênicos ao homem, servindo, então, como um veículo, né? Ou servir como um meio para os micro-organismos crescerem e produzirem substâncias que vão trazer prejuízos quando forem ingeridos. Então, o alimento é o que vai juntar o micro-organismo, enfim, o agente ali patogênico com o ser humano. O produto está contaminado e a gente vai consumi-lo. E aqui algo bem importante também. As DTAs, elas são divididas em dois grupos. E vocês já ouviram isso muito, e muitas vezes a gente acaba confundindo esses nomes. Que os grupos, né, que as doenças são
classificadas como intoxicações e infecções, tá? Qual é a diferença entre uma e outra? No caso das infecções, o que é uma infecção? A infecção vai ocorrer quando se ingere a célula microbiana, né? Ou seja, quando é ingerido o próprio micro-organismo. Tá? Isso é uma infecção. E pode ocorrer das seguintes formas. Os micro-organismos, eles que vão ser ingeridos, né, nesse alimento contaminado, eles vão poder se aderir à parede do intestino, colonizando ou ainda invadindo a parede intestinal. E os micro-organismos, eles podem, depois de ingerido, ainda produzir toxinas dentro do intestino. Então, o ser humano lá ingeriu um produto contaminado, esse micro-organismo entra ali no nosso sistema digestivo, né, intestino, e continua trabalhando, ele continua se proliferando lá dentro, causando então uma infecção. É por isso que quando as pessoas têm infecção por algo, né, o que a gente costuma tomar, o que os médicos costumam receitar? Antibióticos, né, justamente para eliminar esse micro-organismo. As meninas, principalmente, já tiveram infecção urinária, né? Como que é as meninas, principalmente, os meninos também, mas em número muito menor. Como que é feito o exame? Você coleta a urina, o laboratório faz uma análise e identifica qual é o micro-organismo que está ali presente, né? Vamos supor que seja E. coli, um tipo lá de micro-organismo, tá? Pode ser qualquer outro. Cada micro-organismo é proveniente de algo, por exemplo, questão de higiene, baixa imunidade, enfim, tem várias fontes aí que a gente pode adquirir esses micro-organismos. E. coli, por exemplo, é muito comum porque, né, o nosso sistema aí é muito próximo, onde a gente faz xixi e onde a gente faz cocô. Então, é fácil ter essa contaminação. Então, o exame, ele identifica que a E. coli, por exemplo, é uma bactéria comum nas fezes, né, ela habita o nosso intestino. Junto com esse exame, ele vai identificar que é E. coli e vai ver qual é o antibiótico que ela é sensível ou que ela é resistente, por exemplo. Então, o laboratório já dá uma série de opções de antibióticos que o paciente vai poder tomar, né? E vai dizer lá, o antibiótico X a bactéria sensível a ele, pode ser tomado. O antibiótico Y não, ela já é resistente, então não adianta você tomar que não vai ter nenhum resultado, tá? Então, em relação às infecções causadas por micro-organismos que acometeram os alimentos, é a mesma coisa, né? O tratamento é mais ou menos nessa linha também. As intoxicações alimentares, elas vão acontecer quando se ingere a toxina, que são produzidas pelos micro-organismos no próprio alimento. Então, na infecção, a gente ingeriu o micro-organismo, aqui a gente ingeriu somente a toxina que foi produzida por ele. Os micro-organismos que são produtores de toxina e que conseguem contaminar um determinado alimento e onde condições são favoráveis, né? Começam a se multiplicar e produzem toxinas como resultado do seu metabolismo. Aí a gente vai ter uma intoxicação, tá? É só para diferenciar esses termos, tá bom? Infestações são causadas pela ingestão de parasitas através de alimentos ou água contaminada. Os parasitas ou vermes, né, como também são conhecidos, não possuem vida própria, por isso eles somente se desenvolvem no organismo humano ou nos animais, ou seja, eles vivem às custas de outros seres. Aqui nós temos o caso
da toxoplasmose, que foi conversado na semana passada, é mais ou menos isso, né? Ele tem ali o gato, enfim, a carne de porco, né? Ou o ser humano como um hospedeiro. Então, ele acomete, né, essas pessoas e gera algum dano. O caso da toxoplasmose é o que eu até citei para vocês, que a minha mãe tem, atacou a visão. Então, ela não tem, ela não enxerga de um olho, do olho esquerdo dela, por conta do toxoplasma gondii, né? Então, isso é um tipo de infestação. E todos os parasitas fazem mal aos seres humanos. Os ovos ou larvas, né, desses animais parasitas podem ser encontrados em alimentos contaminados, como carne mal passada, peixe cru, verduras mal higienizadas. Aqui tem 2 exemplos, né, em relação à toxoplasmose que a gente comentou. Como o porco é um hospedeiro, então a carne mal passada desse animal pode estar trazendo a contaminação. Verduras mal higienizadas, que aí se refere que a toxoplasmose é a doença do gato, porque o gato ele pode ser um hospedeiro, né? Só que aí nas suas fezes e na sua urina contaminada, ele vai lá fazer um xixi lá na horta e aí essas verduras não são bem higienizadas. E aí, consequentemente, você come uma verdura contaminada, tá? Então, em relação à questão, as pessoas têm muitas teorias em relação aos gatos por causa disso. Mas é só isso que acontece, né? Não teria outra forma de contaminação. Mãos sujas, através de contato direto com a terra também, né, que pode ter essas larvas, né, ou os ovos, ou água contaminada. Tá? Esses são alguns fatores aí que podem causar infestações. Estão conseguindo entender, gente? Estão me ouvindo bem? Estão vendo os slides? Sim, prof. Sim? Sim. Certo? Tudo certo. Oi? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá dando para acompanhar? Sim, Tá prof. sim. Esse slide tá bem bom, professora. Dá para acompanhar certinho. Ótimo. Vamos continuar assim, então. Esses inícios de conteúdo, gente, eles são um pouco mais maçantes, porque eu preciso introduzir vocês ao assunto, tá? Então, agora, nas primeiras aulas, vai ser um pouco mais teórico, mas ao longo delas vocês vão ter mais atividades, vai ser mais participativo, tá? Então, vamos ir se entendendo até lá. E é muito importante que vocês entendam essa parte introdutória para que vocês consigam desenvolver o restante da unidade curricular. Então, qualquer dúvida, vocês perguntem. Me lembrem que depois eu tenho que responder uma colega que escreveu um comentário lá no Classroom, eu quero responder, tá? Então, depois eu vou fazer isso também. Bom, vimos então infecção, intoxicação, infestação, e agora a gente vai falar sobre surto de DTA. O que é um surto? Então, um surto, gente, é um episódio em que 2 ou mais pessoas apresentam aí doença semelhante após ingerirem alimentos, né, ou água da mesma origem, né? Ou para doenças raras, apenas um caso já é considerado como um surto. Então, a partir do momento que não se tem dados de alguma doença que é rara e de repente uma pessoa apresenta sinais, já é considerado como um surto. Nos outros casos, vocês já devem ter ouvido, né, ou passado por isso, não tem umas épocas assim que dá tipo uma virose